Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um áudio aqui contando uma história real. Eu tô amando gravar áudio para vocês, parece que é diferente, tô voltando àqueles tempos da rádio infidelidade, né? Então considerem-me uma locutora e ouçam essa história real que eu vou contar para vocês agora e depois deixem os seus comentários, aproveite para se inscrever aqui no canal e me seguir nas outras redes sociais, inclusive lá no Instagram. E se você caiu de paraquedas pelo título do vídeo, saiba que eu gravo vídeos também mostrando o meu rosto, tá? Se você quiser me conhecer, vai lá no @SilvanaRenica ou assiste outros vídeos aqui do canal. Vamos lá então, vamos contar essa história de hoje. Oi, Sil, não é a primeira vez que te escrevo. Sou uma admiradora declarada do seu trabalho e uma seguidora assídua do canal. Não perco um vídeo e muitas vezes me vejo nas histórias nele relatadas, motivo pelo qual comprei o Metamorfose, concluí e já iniciei o MDMA. Sem dúvida, o dinheiro e o tempo mais bem investidos da minha vida. Hoje te escrevo para contar como saí do fundo do poço, lugar onde eu mesma me lancei. Tenho 32 anos e estou construindo a vida dos meus sonhos, a vida que eu criei no meu íntimo, vida com a qual eu sonhava quando me vi perdida e arrependida por uma escolha errada. Então, vamos ao meu relato. Já peço perdão pelo tamanho e agradeço o tempo dedicado lendo-o. Aos 13 anos, meus pais se divorciaram. Morávamos no interior, eu e mais 2 irmãs. Eu amava a nossa vida, adorava a roça, cercada da natureza, de muitos bichos e muito amor. O casamento dos meus pais já havia acabado há muito tempo. Os dois tinham problemas sérios devido à constante infidelidade do meu pai. No entanto, não permitiam que nada disso transparecesse a nós. Eles se uniam para garantir que eu e minhas irmãs tivéssemos um lar cercado de amor, carinho e segurança, independente das desavenças deles, motivo esse pelo qual ficaram casados 13 anos, mesmo sem existir um relacionamento amoroso entre eles. O que existia era uma amizade e um zelo enorme pelo bem-estar das filhas. Nossa mãe e ele decidiram ficar juntos para não nos privar da presença de ambos, e por um tempo funcionou bem, até que a situação tornou-se insustentável e veio o divórcio. Minha mãe foi embora e levou com ela eu, com 13 anos, e uma irmã de 12, e uma mais nova com 11. Éramos 3 meninas, e ela dizia que filha mulher tinha que ser criada pela mãe. Saímos do interior e fomos morar na capital do nosso estado, um lugar que eu não gostava de ir nem a passeio, uma realidade totalmente distante da vida simples e pacata que eu conhecia e amava. Nada ali me enchia os olhos, não tinha um dia que eu não chorasse de saudades da roça, dos bichos, do mato e do meu pai, que embora nos visitasse com frequência, não conseguia trazer essas outras coisas na mala. Desde então, tinha em mente que quando eu fosse adulta, eu retornaria ao lugar que eu tanto amava, e dali eu não sairia nunca mais. O tempo passou, estudei, me formei, trabalhei, e embora o sonho de voltar, por vezes, ficasse meio distante e em segundo plano, nunca deixou de existir, até que apareceu uma oportunidade de emprego na minha cidade natal, e eu não pensei 2 vezes. Me dediquei em todas as etapas do processo seletivo, e assim que finalizado, voltei ao meu pedacinho de paraíso. O sonho estava cada vez mais próximo de se realizar. Logo que comecei a trabalhar, não fui para a roça onde fui criada. Aluguei uma casa numa cidade próxima ao meu emprego. O plano era trabalhar e reformar a casa que eu cresci, que era ao lado da casa dos meus avós, onde também vivia o meu pai. E aí veio a primeira decepção. Meu pai decidiu que moraria ali com seu novo namorado. Um rapaz mais novo que eu, que só estava com ele por interesse financeiro. E isso não é um julgamento, e sim uma conclusão tirada depois de uma longa convivência. Então eu não insisti. Fiquei muito triste, mas me conformei. A casa era dele, logo, o direito de morar ali era dele, não meu. Combinamos então que quando eu tivesse condições, construiria no terreno ao lado, mas para isso eu teria que esperar mais, pois demandava um dinheiro que eu não tinha na época. Enquanto isso, eu ficava na cidade. Trabalhava de segunda a sexta e aos finais de semana ia para casa.
Um lugar simples, mas aconchegante, que aos poucos ficava a minha cara. Lá eu vivia com meu cachorro e 2 gatos, e eu me sentia extremamente feliz e realizada. Logo, tudo isso mudaria. A convite de um casal de amigos, fui numa espécie de baile da cidade. Eram festas comuns no interior e eu adorava. A intenção era dançar, tomar quentão, dar boas risadas e depois voltar para casa. Mas então apareceu um rapaz e me tirou para dançar. Ele tinha um jeito simples, um sotaque caipira e um riso fácil. Características que sempre me chamaram a atenção. Logo ele ganhou a minha simpatia. Trocamos uns beijos e depois de uma longa conversa e boas risadas, trocamos telefone. Fomos embora e assim que chegou em casa, ele me mandou mensagem e eu respondi. Me sentia falando com um grande amigo. A conexão com aquele rapaz foi imediata. Por vezes, ele me dava carona até a roça ou até o serviço, e logo o que era só um flerte virou um namoro sério. Conheci a família dele e ele a minha. Todos os adoraram de cara e a vida seguia muito bem. Trabalhava durante a semana e aos sábados e domingo passava na casa dele no interior, onde ele trabalhava na própria terra, cultivando e ordenhando um gado de leite. Essa roça era bem distante da cidade onde eu morava e também do interior onde cresci. E falta de manutenção nas vias dificultava ainda mais o acesso. Mesmo assim, toda sexta-feira ele fazia questão de me buscar no serviço e me levar para lá. Eu gostava de ir. O final de semana era sempre perfeito. Tinha tudo o que eu gostava. Bichos, plantas, barulho de água correndo e os pássaros cantando. Na segunda-feira, bem cedo, me despedia disso tudo e voltava para mais uma semana agitada na cidade. Um equilíbrio perfeito que estava prestes a acabar. Numa dessas segundas-feiras, onde eu costumava voltar para minha realidade, ao chegar no meu trabalho, fui surpreendida com a notícia que eu mudaria de horário. Eu trabalhava no setor administrativo de um grande hospital e, por falta de funcionários, resolveram me colocar como plantonista na farmácia deste mesmo hospital. Eu trabalharia em escalas de 12 por 36. Isso significava trabalhar um dia sim e outro não, durante 12 horas ininterruptas por dias, salvo 15 minutos para almoçar. Adeus fim de semana, adeus feriados, e eu estava ali, trabalhando insatisfeita num horário que eu odiava e num ambiente que me adoecia mental e fisicamente. Essa farmácia ficava dentro do pronto-socorro do hospital. Ali eu convivia com todo tipo de moléstia sofrida pela sociedade, vítimas de acidente, agressões, ataques fulminantes, tudo de pior ia parar naquele lugar. Eu, que era acostumada a lidar com papéis e uma tela de computador, aí descobri o cheiro da morte e que eu deveria me conformar. Resolvi então conversar com meu diretor e pedir, quase que implorando, para me trocar de setor. Em vão. Descobri que ou ficava ali ou seria demitida. Resultado: menos 8 quilos em um único mês. Choro frequente e uma infelicidade que chegava a doer de tão constante. Logo meu namorado percebeu minha angústia e, durante um desabafo meu, sugeriu que eu largasse o emprego e fosse morar na roça com ele, pois o que ele ganhava no trabalho dele era mais do que o suficiente para nós dois vivermos bem. De imediato, recusei. Nunca passou pela minha cabeça ser sustentada por um homem. Mas, quanto mais a minha angústia aumentava em decorrência do meu trabalho frustrante, eu ia amadurecendo a ideia de largar tudo e ir para a roça com ele. Não deu outra. O previsível aconteceu. E num dia de muito estresse, aproveitei a primeira oportunidade para vomitar toda a minha frustração na minha gerente. Disse a ela que eu não iria ficar naquele setor, muito menos naquele horário. Ela, então, marcou uma reunião com o diretor e no dia marcado fomos lá conversar com ele. Eu não estava muito afim de diálogo, fui curta e grossa. Repeti o que tinha dito anteriormente à gerente e, como esperado, não chegamos a um acordo. Saí de lá, passei no RH e pedi demissão. Mal tinha chegado,
o fim do dia e eu já estava livre daquele emprego. Foi aí que, no caminho para casa, algo aconteceu. Eu percebi que, diferente do que eu imaginava quando mentalizava aquela situação, eu não estava feliz. Muito pelo contrário, eu estava triste, frustrada e sentindo uma angústia muito grande. Minha intuição me dizia: o problema não era o seu emprego ou o seu horário e setor. O problema é você. Ignorei completamente, segui com os planos e naquela mesma semana me mudei para a roça, para a casa do meu namorado, que era ao lado da casa da mãe dele. Aqui preciso fazer 2 adendos. Primeiro, meu namorado nunca forçou-me a ir morar com ele, nunca me chantageou, mentiu ou algo do tipo. Ele apenas me ofereceu uma solução mediante ao problema que eu expus a ele. Eu fui de livre e espontânea vontade. Segundo, todos no meu trabalho me tratavam sempre muito bem. Eram compreensivos, solícitos e sempre estavam dispostos a ajudar e a compartilhar conhecimento. Eu que estava sempre de mau humor e escolhi odiar aquele lugar. Voltando à chegada na casa dele, o lugar era lindo e tranquilo. Porém, a vida no campo era o oposto disso. Era dura e penosa. E eu, por mais que me esforçasse, não conseguia me acostumar com a nova rotina. Eu morei na roça quando criança, mas a realidade de um adulto na roça é bem diferente. E o que eu conhecia por roça era bem diferente daquilo. Sil, enquanto morávamos separados, eu não tinha conhecimento de todas aquelas dificuldades. Afinal de contas, eu só ia lá aos finais de semana. Podia ter imaginado? Poderia, mas preferi me enganar e isso me custou caro. A rotina era mais ou menos assim. Acordávamos cedo, a casa era bem pequena. Não tinha a opção dele levantar e eu continuar dormindo. Ele acordava às 4 da manhã e eu acabava acordando junto. Até porque ele era super barulhento. Fazia café, tratava das criações, depois o almoço, o café da tarde. Por último, a janta. Quem é do interior aqui sabe que esses horários são sagrados. Sabe que comida não é um lanchinho qualquer. Eu que sempre comi pouco e quase não cozinhava, agora tinha que fazer banquetes todos os dias. Se ele me obrigava a fazer? Não obrigava. Mas eu me sentia na obrigação. Afinal, estava morando na casa dele. Com minhas poucas economias, eu ajudava. Mas o fato era que eu estava desempregada e a maior parte das despesas ficava por conta dele, que as fazia sem reclamar. Me ver desempregada naquele fim de mundo começou a me fazer muito mal e logo me veio o arrependimento. Nem eu sabia que gostava tanto de trabalhar e ser independente. Ali que eu fui me dar conta disso. Sabe, Sil, não tínhamos carro, apenas uma moto, dependendo do que ele tinha que comprar na cidade e eu não podia ir junto. Por quê? Porque ocupava o espaço, já que na maioria das vezes tinha que buscar 1 ou 2 sacos de ração. Eu não tinha carteira, dependia dele para tudo. Eu, que estava acostumada a comprar o que precisava em qualquer mercadinho mais próximo da minha casa, ali tinha que conviver com a espera dele ir à cidade e poder comprar. A dificuldade não para por aí. Como eu disse, lá era um lugar bem distante da civilização. Não tinha saneamento básico, faziam as próprias instalações de água e esgoto, e o lixo era queimado, pois não havia coleta, embora tivéssemos energia. Quando dava uma chuva forte ou tempestade, ficávamos sem luz. Também tínhamos internet proveniente de uma torre, mas que por vezes dava problema devido às condições climáticas. Lá, quando chovia, era devastador. Em poucas horas, o paraíso se tornava o inferno. As encostas e barrancos desmoronavam, interditando as poucas estradas que em dias normais já não eram muito boas. Eu, que sempre amei chuva, quando o tempo fechava, meu coração já apertava. Sabia que se algo de ruim acontecesse, ficaríamos isolados, sem energia e até mesmo sem água, pois a força das enxurradas rompia os canos. O resumo disso tudo era: por vezes, quando tínhamos energia, não tínhamos água. Quando tínhamos água, não tínhamos internet.
e quando tínhamos energia, não podíamos usar a internet na maioria das vezes por um defeito na torre. Tudo isso criou dentro de mim uma aflição muito grande e constantemente eu pensava: e se eu passar mal? Se algum dos meus animais ficar doente e precisar de socorro? Como saio daqui às pressas à procura de um médico ou um veterinário quando as estradas não estiverem boas? O medo me consumiu. Eu, que já era bem ansiosa e até me tratava com remédios por conta disso, me vi envolvida num misto de ansiedade e tristeza. Não consigo definir se era um tipo de depressão, pois não passei por um médico para ter um diagnóstico, mas a sensação era horrível. Por vezes me vi pensando: desempregada, gorda, mal cuidada, não me reconheço nesse corpo. Quero me libertar disso tudo. Eu quero morrer. Por que não pego uma corda, amarro em um desses caibros e coloco fim nisso tudo? Meu namorado ficava fora o dia todo, trabalhando. Seria o cenário perfeito para um suicídio. Com pouco esforço, daria certo. Digitei no Google a palavra suicídio e então apareceu a sigla CCV, Centro de Valorização à Vida. Cliquei e fui direcionada para um chat online, onde tinham profissionais para atender pessoas que estavam com problemas emocionais. Desabafar naquele dia me ajudou muito. Apesar de pouco falarem, escutavam e souberam me acalmar um pouco daquela aflição que existia dentro de mim. Sabe, Sil, eu não dizia nada ao meu namorado, pois o mesmo não tinha esse tipo de entendimento. Apesar de ser uma pessoa muito boa, era um chucro para entender os males da alma e da mente. Para minha família, eu não dizia por vergonha. Tinha e tenho uma irmã que se acha a juíza do universo. Só de pensar nas palavras dela, eu desistia de me abrir. Tinha uma outra irmã, mãe, pai, mas não queria preocupá-los. Decidi então que resolveria minha situação sozinha, afinal, só eu era responsável por estar ali. Então passei a orar e agradecer todos os dias pela vida maravilhosa que existia apenas na minha mente. Seu canal, claro, foi o responsável por isso. Apesar de tentar esconder minha angústia, logo minha mãe percebeu que eu não estava bem e em um dia normal ela me ligou e disse: sabe aquela indenização que recebi? Então, me rendeu um bom dinheiro. Vamos construir uma casa naquele terreno ao lado do seu pai. Sempre foi seu sonho morar lá. Agora é a hora de realizá-lo. Sil, nesse momento meu coração se aqueceu. Era como se eu tivesse recebido o abraço mais reconfortante do mundo. Vi ali a oportunidade de começar de novo. Estaria morando no lugar que sempre amei e a apenas alguns minutos da cidade. Poderia voltar a trabalhar, pois lá dispunhamos de transporte coletivo. Minha mãe também decidiu me ajudar financeiramente, não só na construção da casa, mas também a tirar minha habilitação. Eu de imediato aceitei a ajuda, até porque não estava em condições de recusar. Eu estava transbordando alegria, estava disposta a fazer daquela chance uma história de superação e poder ajudar pessoas que, como eu, precisavam e queriam ajuda. Em pouco tempo, minha casa estava pronta, linda, e eu sigo mobiliando como eu sempre sonhei. Já recuperei meu emprego, só que dessa vez no setor que eu almejei e decretei. Antes de mudar para casa nova, de arranjar um emprego e tirar a habilitação, fui contar a meu namorado sobre esses projetos. Disse a ele que se quisesse poderia ir comigo. Ele desconjurou, disse que não abandonaria a vida do campo por nada e que eu deveria ficar lá com ele. Deixei bem claro que não abriria a mão de nenhuma conquista minha por ele e por ninguém. Que se quisesse continuar o namoro, cada um na sua casa, ótimo, mas que ali eu não ficaria. Resultado, ele teve uma dificuldade enorme de aceitar, pois pretendia se casar comigo, e na cabeça dele, um casal deveria morar debaixo do mesmo teto. No entanto, o amor que tínhamos um pelo outro era muito grande e ele acabou cedendo. Continuamos juntos e felizes, mas cada um na sua casa. Ambos fazendo o que amam, sem abrir mão dos seus sonhos e projetos pessoais. Ajustamos nosso tempo para dar atenção um ao outro e até hoje vem dando muito certo. Como eu disse acima,
Hoje tenho a vida que eu sempre sonhei. E isso só foi possível porque quando me vi na merda, não permiti me afundar. Fui tirando um braço, me agarrando numa possibilidade, depois outro braço e segurando nas oportunidades. Quando eu dei por mim, já estava bem longe daquilo tudo que me magoava. E repito, seus vídeos, seus conselhos e seus treinamentos foram fundamentais no meu desenvolvimento. Muito obrigada, Sil, por nos mostrar a verdade, por ser tão clara e nos aconselhar com tanta dureza e, ao mesmo tempo, amor. Sua sabedoria me encanta e, às vezes, acho que você não é um ser terrestre. Eu já vou encerrando meu relato, mas antes me sinto na obrigação de ressaltar algumas coisas que aprendi quando estava na lama. Se serviu para mim, pode servir para outra pessoa. Seja humilde e reconheça os seus erros. Se perdoe, peça ajuda, aceite ajuda. Enquanto eu fingia que estava tudo bem, nenhuma possibilidade vinha até mim. Às vezes as pessoas até querem te ajudar, mas por não saberem do que você precisa, não sabem o que oferecer. Desconfie de soluções rápidas e milagrosas para problemas complexos. Quando aceitei sair do emprego, que me afligia para ir morar com meu namorado, eu arranjei outro problema. Foi só uma troca. A insatisfação e infelicidade permaneceram ali. Ouça a sua intuição. Em todo momento, algo dentro de mim gritava para não largar tudo e ir embora, mas eu fingi que não ouvia. Preferi me enganar e fechar os olhos para o óbvio. Ficar desempregada, dependente de homem e no meio do nada não era a solução. Sejam razoáveis. O caminho do meio é sempre o melhor. Digo isso baseado nas minhas experiências. Não quer dizer que é o certo ou errado. O intuito aqui é só deixar o exemplo. Sil, muito obrigada por tudo. Quando vier ao estado do Espírito Santo, espero poder tomar um café com você. Amei o seu relato, minha querida, amei. E olha que legal, né, gente? Quantas pessoas aí buscando milagre. Milagre não existe. Ela percebeu que o problema não era o emprego, era ela. E eu tenho certeza que ela descobriu isso dentro do Metamorfose ou através dos vídeos, porque é isso mesmo. Nunca tem a ver com o outro, tem a ver com você. No caso, ela encontrou o namorado dela e aí já começou uma coisa assim de insatisfação. Por quê? Porque no fundo não era lá que ela queria estar. Ela queria estar lá ao lado do pai dela. E quando ela foi contra ao desejo dela, as torneiras se fecharam e tudo começou a dar errado. Foi lá que ela foi trocada de setor, era o universo fechando as portas. Tava tudo certo enquanto ela estava no foco do objetivo, que era construir a casa dela no terreno do pai dela e morar onde ela cresceu. Era esse o objetivo. Ela desviou no meio do caminho e aceitou algo que acabou atrapalhando o sonho dela. E o sonho dela estava pronto. O dinheiro estava ali, estava tudo ali. Foi no momento que ela tomou uma decisão de ser grata, agradecer pela vida, que ela começou a falar, não, eu sei o que eu quero, eu vou focar nisso. As portas se abriram novamente. A mãe veio, estendeu a mão, deu o dinheiro, fez a casa. Ela pegou o emprego de volta. Tudo voltou aos trilhos. Será que a tua vida aí não está descarrilhando? Será que a tua vida estava nos trilhos e de repente você descarrilhou? O trem saiu dos trilhos e você não percebeu e não está na hora de pôr de volta? Faça como ela. Faça os treinamentos. Veja o passo a passo. Vocês acham que ela saberia o que fazer se ela não tivesse tido um guia para isso, se ela não tivesse assistido os vídeos, se ela não tivesse feito as coisas? Eu também não sabia o que fazer da minha vida. Eu tive pessoas, tive mentores, tive pessoas que já estavam um nível de evolução muito à frente de mim, que me instruíram, que diziam para mim, saia do vitimismo, escolha o que você quer, peça direcionamento, foque naquilo que você quer, pare de carregar mágoa, para de fazer o que você não gosta. Eu precisei de pessoas para me dizer isso, para que eu entendesse a temática da vida e fosse atrás do que era para mim. Hoje eu sei exatamente o que eu quero e sei exatamente o que eu tenho que fazer para conquistar aquilo. Quando eu falo para vocês que a vida de vocês é criada pelos pensamentos e pelas decisões de vocês, vocês não acreditam, mas olha o caso dela. Tá aqui, explícito, que ela sabia o que queria, desviou o foco
e foi para o lado oposto. E não tinha a ver com o namorado. Ela deixou bem claro, ele não me exigiu, ele era bom, ele era companheiro. E veja, o amor, ele faz com que a pessoa vá até você. Quantas de vocês não estão aí fazendo o que o homem pede porque não tem posicionamento? Ela disse, não vou abrir mão do que eu quero por você, mas eu estou disposta a ficar com você desde que você venha comigo. E ele foi. Ah, Sil, mas então ela obrigou ele a largar mão do sonho dele. Será que era o sonho dele ou era só aquilo que ele conhecia? Será que ele conhecia uma vida fora daquela vida para poder escolher o que é melhor para mim e o que não é? Se questionem. A gente só sabe o que é bom quando a gente tem um comparativo, senão qualquer coisa que nos oferece tá bom. Era essa a história de hoje. Eu quero convidar todas vocês a fazerem parte do Metamorfose Guia do Despertar. A gente vai abrir a segunda turma no dia 9 de outubro. Então, se você já passou do dia 9 de outubro agora, clique no link aqui embaixo e você vai poder acessar direto o Metamorfose Guia do Despertar, que vai transformar a sua vida. Espero que vocês deixem aqui os comentários de vocês e dividam aqui com a gente. Vocês estão gostando dos áudios? Primeira coisa, né? Tá gostando da Sil? A Sil locutora aqui na nossa Rádio Silvana Rênica? E outra coisa, eu quero que vocês deixem aqui os comentários sobre situações que aconteceram com vocês. Vocês já tomaram uma decisão que precisava ser tomada para mudar a vida de vocês? Ou se mantiveram no que não queriam por medo, por carência, por pena, porque achavam que não tinha outra opção? Vocês sabem que movimentação vocês têm que fazer para que o universo se alinhe, para que você chegue naquele objetivo que vocês querem? Vocês sabem fazer isso? Deixe aqui nos comentários, vamos trocar experiências. E eu espero vocês lá no Instagram também. Siga a Tia Sil lá no Instagram, porque lá no Instagram tem muita coisa legal. É isso então, gente. Um beijo e até a próxima história real aqui na Rádio Silvana Rênica.